Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. Hoje, 1º de julho de 2026, o inverno chegou com muito frio, chuva, mas a previsão é de que muito calor vem por aí, por causa do efeito El Niño. E eu que queria ficar no meu ninho, curtindo a Copa do Mundo, eu não queria dar as caras aqui nem aparecer, mas as notícias me chamam, as notícias me chamam, as notícias me chamam. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Grandemente, em nome de Jesus. Eu estou hoje todo aparamentado de acordo com a época, com o tempo. É tempo de Copa, é tempo de festa junina, é tempo de festa julina, é tempo de comida gostosa, é tempo de pamonha, de curau, de milho verde, de bolo de milho, de arroz doce, é tempo de quentão. Oh, meu Deus, quanta coisa maravilhosa! Mas não é bem assim que acontece, que ocorre em outros ambientes. A minha manchete do que eu dei hoje, o título dessa palavra, desse comentário de hoje é: pode ou não pode? Eis a questão da maioria ou de muitos evangélicos. Meu Deus do céu! Em tempos de Copa do Mundo e de festas juninas e julinas, a questão nos ambientes, ou em muitos ambientes evangélicos, lógico que não todos, é para saber o que pode e o que não pode. Acredite se quiser. 2026 e o pessoal ainda está com essas questões. Eu não acredito. Eu tive agora numa festinha do meu netinho, foi uma delícia, a gente comeu, se deliciou, foi maravilhoso, demos graças a Deus, passamos lá momentos maravilhosos, maravilhosos. Mas eu tenho duas notícias aqui que me incomodou e me trouxe até aqui, Notícia 1. Olha só a manchete da Folha de São Paulo, agora da outra semana, da semana que passou. Arraiá Gospel vira alternativa a veto à festa junina, mas igrejas evangélicas se dividem. Elas criam festas jesuínas para evangelizar, enquanto mais conservadores rejeitam raiz católica e pagã. A notícia vai continuar lá. E dizem que pastores, dizem dentro da matéria, pastores estão dizendo que as festas juninas têm raízes pagãs e desviam o foco exclusivo de Jesus, como se eles gostam mesmo de Jesus, né? Ah, meu Deus do céu! Eles também disseram que tem raiz pagã revestida de roupagem religiosa. Evangélicos não devem participar de festa junina, não devem comer canjica, nem paçoca, nem beber quentão, nem comer bolo de milho, nada dessas delícias e gostosuras. E tem um pastor lá que disse que o apóstolo Paulo proíbe sentar na mesa do Senhor em um dia e na mesa dos demônios no outro dia. Deus se irrita, ele fica irado com essas ações, com essas ações. Deus não gosta se você for em festa junina, é sentar na mesa de Satanás, é comer com o diabo lá. E o bispo Renato Cardoso, sucessor do Edir Macedo na Igreja Universal, disse que participar dessas festas aí é estar perpetuando uma coisa que começou séculos atrás com raiz de idolatria e raiz pagã. O que Jesus tem a dizer?
A galera disse o que disse. E o que Jesus tem a dizer? Aliás, você já leu, já procurou nos evangelhos ver o que Jesus tem a dizer pelo amor de Deus? O problema é que muitos amados irmãos evangélicos têm Bíblia, mas estão perdidos com dentro da própria Bíblia. Tem a Bíblia, mas não tem Jesus. A Bíblia sem Jesus. É isso o que acontece. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós temos lá um momento em que os fariseus e os escribas, ou seja, gente das aparências, intérpretes da lei, vêm até Jesus e questiona Jesus o seguinte: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não lavam a mão, eles não lavam as mãos antes de comer. Eles vão lá, pegam e comem e não lavam as mãos. E isso é transgredir a tradição. Tem a ver com essas coisas aí, e no caso aqui, as tradições derivadas da lei de Moisés, daquela parte que tratava da lei das impurezas. Levítico capítulo 15 é que está vindo à tona aqui no papo. Eles estavam, então, os discípulos, transgredindo a lei, supostamente a lei de Moisés. Gente, a questão aqui tem a ver com limpeza e pureza, contamina e não contamina. O que está aí o papo, a questão, pode ou não pode, de uma parte aí dos evangélicos? Essa era a luta dos judeus dos dias de Jesus, mas acredite se quiser, ainda é a mesma luta dos evangélicos hoje. E se era a luta dos judeus e a luta dos evangélicos, há uma semelhança muito grande entre eles, meu Deus do céu. Você ainda não percebeu? Veja bem, são brasileiros de nascimento, mas convertidos a práticas judaicas. Como é que pode? Como é que pode? Pois bem, os escribas e fariseus trouxeram a questão até Jesus. Aí, Jesus falou algumas coisas para eles e fez algo que é o que nos interessa aqui. No capítulo 15, verso 11 e 12, Jesus disse o seguinte: ele chamou a multidão, né? O verso 10, convocou a multidão e disse: ouvi e entendi. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, o que sai da boca. Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Isso sim. Aí, os discípulos de Jesus, Pedro, pede mais explicações para Jesus, porque eles parecem que não entenderam muito bem. Verso 15. Pedro disse: Senhor, explica-nos esta parábola. Então Jesus disse: também vocês não entenderam ainda? É como muitos evangélicos no Brasil. A vida inteira lendo a Bíblia, vai no culto, vai na igreja, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ainda não entendeu. Tem alguma coisa errada aqui, ó, na mente. É um probleminha cognitivo, meu Deus do céu. Verso 17. Aí Jesus diz: então também eu vou explicar. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois, sabe o que acontece depois? Você sabe? É lançado no lugar escuro, no esgoto. Vocês sabiam disso? Então, mas o que sai da boca, não o que entrou, mas o que sai da boca de vocês, principalmente dos líderes religiosos, vem do coração. E é isso que contamina o homem.
porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer canjica, tomar quentão, comer bolo de milho, em festas juninas ou julinas, não tem problema. Comer sem lavar as mãos também não tem problema. Quem sabe, muito pouco, mas o que é problema é o que sai da boca, porque vem do coração. Veja que a maneira com que Jesus explica o seu didatismo, a paciência, para deixar claro e explícito que o que contamina o homem, não, o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai. Não tem como errar. Mas o pessoal erra. Jesus querido. O que isso significa para nós hoje, século 21, 2026, época de festas juninas e julinas aqui no Brasil? Primeiro, que comer paçoca, canjica, bolo, beber quentão nas festas juninas não contamina. E por que não? Porque o próprio corpo separa o que serve e o que não serve. E o alimento que a gente come é algo natural, faz parte da criação divina, é puro e bom, faz parte da saúde para o nosso corpo, da crescimento. O alimento não é venenoso. Saiba, o diabo não criou nenhum ovo, nenhuma galinha, nenhum amendoim, nenhuma canjica, nada, nada, nada. Tudo na criação vem de Deus e é bom. Só ler Gênesis 1, pelo amor de Deus. Então, o importante é que quando você for comer, dê graças a Deus e coma. Manda ver, está santificado. Não fique perguntando, como diz Paulo, né? Se a paçoca, a canjica e o quentão foram sacrificados a ídolos. Pelo amor de Deus, não faça isso. Agora, só o fato de muitos de vocês aí ficar sabendo desses pastores dizer que tem contato com demônio e é comer na mesa com demônio e tudo mais, dizer esse montão de bobagem, já tomou a consciência de vocês e vocês não podem mesmo participar, não pode comer nada mesmo agora nas festas juninas por causa da sua consciência. Você já sabe. O seu pastor estragou tudo. Se comer, você vai passar mal mesmo. E aí eles vão dizer para você, tá vendo? Comeu a canjica, comida sacrificada, desobedeceu o pastor e agora está aí doente. Segunda coisa, Jesus diz que o que contamina são as palavras, porque elas vêm do coração, vêm dos maus pensamentos dos homens, de suas intenções. Adultério, moralidade sexual, roubo, mentira, calúnia, homicídio e mais um montão de coisas tem a ver com isso. Essas coisas contaminam. É pecado, faz um estrago enorme na vida do ser humano. Agora, os líderes religiosos não dizem isso. Sabe por quê? Eles mentem o tempo todo, manipulam, enganam e distorcem. E porque isso tem a ver com eles. Com eles. Mas eles não querem saber. Eles se auto-enganam. Eles dizem para vocês. Eles não, né? Eles está tudo bem, tudo que eles fazem está tudo bem, está tudo certo. Então esse monte de porcaria vem do coração. São pessoas perversas, líderes religiosos perversos, falsos mestres. Se você analisar o conteúdo das mensagens deles, vai ver isso. Analise e você vai ver isso. Agora, sabe por que tudo isso é assim? Sabe por que ainda existem essas questões? Porque vocês, ou porque nós todos brasileiros, graças a Deus eu não, ainda não, porque eu fui liberto disso tudo, também, vocês são convertidos à religião judaica. Vocês não são brasileiros convertidos a Jesus, mas são brasileiros convertidos à religião judaica, ao judaísmo. É isso mesmo.
Vocês não são convertidos de verdade só a Jesus. Não! Se fossem, vocês não teriam essa questão. Eu não tenho essa questão, graças a Deus. Há mais de 25, quase 30 anos que eu saí do mundo evangélico. Porque essa questão tem a ver com a lei de Moisés, com o Antigo Testamento, com Levítico 15, a questão do contamina e o não contamina, trazido pelos líderes religiosos dos dias de Jesus, tinha a ver com Levítico 15. E o que esses pastores estão trazendo hoje é a mesma coisa, é a mesma fonte. Meu querido, uma sugestãozinha para vocês que ficam acreditando nesses enganos desses pastores. Pega Levítico 15, capítulo 15, ou pega Levítico inteiro, pega o pacote de Levítico. Uma Bíblia aí, numa linguagem de hoje, chama sua família, até os cachorros, seja quem for, reúna aí na mesa e leia em voz alta para eles. Para não ser muita coisa, lê o capítulo 15 de Levítico e diga para as pessoas que isso vai ser a prática de agora em diante dentro da sua casa. E olha, eu digo para você que você vai ler alguns versos e a maioria vai, cair fora, vai ficar você. Nem você vai conseguir terminar o texto, tá bom? É isso mesmo. Os líderes religiosos fazem como os dos dias de Jesus, colocam um fardo pesado sobre vocês, que nem eles conseguem carregar. Pois bem, então o problema de vocês é que vocês ficam dizendo que são de Jesus, mas não largam da lei de Moisés, de Gideão, de Sansão, de Josué. Ah, meu Deus, e o autor da carta aos Hebreus, se você não leu, leia, diz que a lei é sombra das coisas que viriam, e elas já chegaram. A realidade agora é o evangelho de Jesus. E Paulo também disse que o fim da lei é Cristo. Agora, para esses líderes religiosos, não é assim. Você me entendeu? Não é assim. Fazer o quê? Todo o interesse deles tem a ver com grana, com poder, com números, não com vocês. Não. Eles querem vocês aqui na mão, comendo na mão deles. Detalhe. De tanto esse pessoal falar do Antigo Testamento e gostar do Antigo Testamento e tudo mais, tem uma novidade na Praça do Mundo Evangélico. Eu vi esses dias aí que os adventistas estão arrebanhando de montão de evangélicos. Está enchendo as igrejas adventistas de evangélicos. Lá, o pessoal é especialista na lei de Moisés. Agora, o prazer desses pastores evangélicos é que vocês fiquem refém deles. Sejam controlados pelo ensino deles. Vivam dentro do aquário deles, como um hamster também dentro da rodinha lá, como um ratinho, dependente da comidinha deles todos os dias. E vocês serão a imagem e semelhança deles, da lei de Moisés e do todo o Antigo Testamento, e mais os escribas e os fariseus. Não discípulos de Jesus. Tá bom? Lendo o texto que eu leio para vocês aí, o Jesus diz aqui no verso 7 o seguinte. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías, falando dos líderes lá, que falou para os discípulos lavar as mãos. A vosso respeito, ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, aí Jesus esclarece de fato o que é a verdade para o povo que estava sendo enganado. Esse pessoal, esses líderes religiosos, é o mesmo que queriam cultos na pandemia da Covid-19, dentro aí dos templos, uma situação horrorosa, e eles queriam culto de todo jeito, peitando as autoridades, as leis do país, tudo para manter a roda do sistema religioso funcionando.
a vida humana era menor do que os cultos e as igrejas abertas. Conclusão, o número de maior pessoas que foram mortas pela Covid foi dentro das igrejas evangélicas. Eles não falam nada, eles não querem saber, não quer saber. Ninguém quer saber disso. Acho que nem você quer saber disso. Só os que perderam seus parentes e que sofreram muito. E que viram o tamanho do engano. Aí também eles têm esse papo de que são coisas do paganismo, do cristianismo católico. Mas eles se esquecem que eles também são do cristianismo. O cristianismo é católico, os evangélicos protestantes, é um pacotão só. Está tudo cheio de paganismo também nas igrejas evangélicas. O que é que são as correntes, as campanhas, os objetos, as águas santificadas, os sacrifícios, as paredes pretas, as profecias, as revelações, a teologia de prosperidade, a teologia de domínio do poder político. O que é isso? E o pior, e isso é o pior tipo de coisa, pior do que o verdadeiro paganismo, porque é feito em nome de Deus. O paganismo mesmo não fazia as coisas em nome de Deus, mas dos ídolos. Então esse é um novo paganismo dentro do cristianismo que é pior do que o paganismo real, o paganismo de verdade, o paganismo que já existiu há muito tempo, que hoje praticamente quase não existe. Pergunto para você. Vocês querem obedecer a Jesus ou a esses líderes religiosos? Ou obedecer a Jesus, o evangelho ou esses líderes religiosos? E tem também que decidir se Jesus é maior que a lei, maior que Moisés, maior que a Bíblia. Tá bom? Porque para muitos, para a maioria, e isso é uma coisa que deixa a gente com o coração doendo, porque os evangelhos estão dentro da Bíblia, Jesus também está aí, ó, dentro da Bíblia. Então está preso, está junto com Moisés, com Josué, com todo mundo, é tudo mesma coisa. Que tristeza, que tristeza, que tristeza, que tristeza. Pelo amor de Deus, vá ler os evangelhos direito, leia aí, principalmente Gálatas e a carta aos Hebreus. Já vai fazer um grande favor para você, vai abençoar muito a sua vida, vai te libertar de verdade. Senão vocês... Se continuarem assim, vocês nunca vão sair dessas questõezinhas. Pode ou não pode? Veja nos evangelhos de Jesus, se Jesus teve algum problema com coisas desse tipo. Quem tinha era a religião judaica. Judaica. Essa foi a notícia 1. A notícia 2 é rapidinho. É uma manchete do Fuxico. Olha só. Igreja não é arquibancada. Pastor Osiel Gomes repudia a Copa do Mundo em templos. Presidente da Assembleia de Deus de Tirirical, no Maranhão, condena a perda de temor na igreja e afirma que líderes não podem transformar o espaço de adoração. É que algumas igrejas decidiram assistir os jogos, alguns pastores aí decidiram assistir os jogos da Copa. Dentro do templo, colocaram lá um telão ou uma TV grande, e levou o pessoal, quem quisesse, lá, gente, dia de jogo do Brasil, a gente vai assistir aqui. E aí, o pessoal apareceu, muitos outros pastores, dizendo, isso é um absurdo, é pecado, o templo é sagrado, é casa de Deus. Ai, gente, eu não sei o que fazer. Com toda sinceridade, dá a impressão que isso é 2000 anos atrás, e não século XXI. Eu não acredito que em pleno século XXI ainda tem gente que tem Bíblia, que lê, será que lê, pelo amor de Deus? Porque se lisse, não acreditava nisso. Mas que acredita que prédio que é feito com cimento, pedra, ferro, é mesmo casa de Deus. Onde que vocês acham que essas pessoas aprenderam isso? Onde, pelo amor de Deus? E eu pergunto, meu querido, em que mundo vocês vivem? Em que mundo vocês vivem? Onde você viu em Jesus, no Novo Testamento inteiro, em todos os apóstolos? Onde, pelo amor de Deus? Para terminar, ouça para você ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que
O Espírito de Deus habita em vocês. E lembra da conversa da samaritana que foi perguntar para Jesus onde devo adorar, aqui ou lá no Monte Gerizim, ou em Jerusalém. Jesus nem aqui, nem lá, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O resto é propaganda enganosa. E já faz 1.700 anos que o cristianismo engana. A reforma protestante faz um pouco menos, 500 e poucos anos. Que coisa feia, não dá para acreditar. E o duro é que a gente da teologia, estudado, o cara fala grego, hebraico, isso e aquilo, coam mosquitos e engolem camelos. O que está acontecendo de coisas horrorosas na igreja evangélica do Brasil, ninguém fala nada. Nada. Que vergonha. Aí fica aí proibindo os irmãos de ir numa festa junina, pelo amor de Deus, participar de um momento alegre, gostoso, tudo mais. E eu pergunto, até parece que em todas essas festas juninas o pessoal pega lá a comida, pega lá a canjica, pega lá o quentão, pega lá tudo aquilo e vai primeiro antes fazer um sacrifício aquilo aos ídolos, aos demônios. Agora nós vamos servir para as pessoas comer. É demais isso daí, hein? Mas é muito triste mesmo saber que questões desse tipo ainda existem dentro das igrejas evangélicas, lógico, levantada por esses líderes, porque ele tem seus interesses. Isso só revela o quanto vocês são crianças vivendo nesse parquinho da religião evangélica no Brasil. Desse jeito, vocês nunca vão chegar a ser aquilo que Paulo disse que nós somos predestinados para ser a imagem de Cristo, à medida da estatura de Cristo. Vamos ficar aí como anões espirituais, gabirus espirituais. Vocês têm que deixar de ser discípulo do Macedo, do Malafaia, do Feliciano, do Sóstenes Cavalcante, do Estevão Hernandes, de tudo isso daí, da Universal, da Quadrangular, da Assembleia de Deus, e ser discípulo só de Jesus. Vocês não terão mais esse tipo de problema. Tá bom, meu querido? E Deus abençoe todos vocês grandemente. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Até o próximo, a Bíblia e o Jornal. Tchau.